Olá, paz do Senhor Jesus. Como está seu coração nesse dia? Espero que o Senhor esteja, nesse momento, colocando todas as coisas no lugar, utilizando esses tempos difíceis para que nós possamos refletir e buscar cada dia mais a santidade nele. Amém? Então, como vocês bem sabem, eu sempre sou procurada no meu WhatsApp e perguntada sobre algumas questões. E quando alguém me faz alguma pergunta de algo que eu não tenha falado no canal, eu sempre utilizo desse, né, desse, dessa pergunta para estar também trazendo às vezes luz, conhecimento a outras pessoas. E a pergunta que me fizeram foi o seguinte: como inibir os desejos sexuais durante o tempo da espera? Bom, a gente sabe que, a questão da separação é algo muito difícil, porque além de você ter todo aquele problema emocional, todo aquele problema financeiro, que às vezes a gente não está preparada para viver um momento como esse, mulheres que não trabalham, enfim, né? A gente também tem aquele aspecto físico, né? Do desejo, porque você estava habituado com uma vida sexual ativa e de repente você é obrigada a viver uma vida, sem sexo. E a gente precisa entender que Deus, ele tem essas ferramentas para que nós possamos. Não é que você faz com que tudo isso suma, mas na realidade você consegue controlar os seus impulsos, né? E de uma forma que o Senhor ele consegue nos ensinar, né? A ter controle de maneira que não pecamos contra Ele, né? E nem contra o nosso corpo. Eu quero, primeiramente, dizer, que às vezes a gente tem assim um tabu, às vezes as pessoas, principalmente as pessoas que estão na igreja, têm às vezes um medo, de expor esse lado, essa situação, porque ainda dentro da igreja, pessoas que sentem falta de sexo, que desejam ter sexo, que às vezes precisam lutar contra esses desejos, são vistas como pessoas, como que eu posso dizer? Ah, você é sem vergonha, tarado, tarada, ninfomaníaca. E não é nada disso. Eu gosto muito de ouvir o Cláudio Duarte, e o Cláudio Duarte ele fala, o hormônio não converte, quem o converte é o coração da pessoa, a mente, mas os hormônios não convertem, e realmente não convertem, Nós somos, se a gente é normal, temos os nossos hormônios aí funcionando normalmente, você vai sentir desejo, você vai sentir vontade, você vai sentir falta, o seu corpo vai pedir. Por quê? Porque você veio de uma vida, de atividade sexual, intensa, ou, tem pessoas que fazem aí, fazem sexo, dentro do casamento com o esposo 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. Tem pessoas que não, tem pessoas que é de 15 dias, Mas querendo ou não, você tinha, Seu corpo pedia, seu corpo sentia falta, você tinha ali o marido, a esposa, para saciar esses desejos. E agora, como fazer, Que agora não tem mais. Lembrando, é bom sempre lembrar que a masturbação é pecado, né? Você ter qualquer tipo de relação sexual fora, do casamento é pecado.
Então, a gente precisa buscar dentro da palavra de Deus mecanismos que venham nos ajudar a ter controle, né, do nosso corpo, da nossa mente, né? E, como diz minha mãe, baixar esse facho, né? Olha, gente, tem um texto em 1 Coríntios 6,18 que fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O corpo da gente é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você comete qualquer tipo de imoralidade sexual, gente, é masturbação, é homossexualismo, é prostituição, é também adultério, é fornicação, né? Então, assim, qualquer tipo de imoralidade sexual, você está pecando contra seu corpo também, que é morada do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia manda a gente fugir disso, né? Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, às vezes tem pessoas, né, que começam a se viciar em vídeos pornográficos. Precisa começar a, a tratar isso de uma maneira severa e eliminar esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquilo, você fica assistindo esse tipo de vídeo, assistindo coisas que te ativam o desejo. Às vezes não precisa nem ser um vídeo pornográfico. Às vezes um filme de romance, um filme, né, que tem uma cena mais picante, se você assiste aquele tipo de coisa, você vai ativar seu cérebro vai fazer o quê? Ativar seus hormônios. E você vai ter desejo daquilo. Aí o que acontece? Você vai ter que, dependendo do grau, né, de desejo, de vontade, você não vai conseguir, ai, vou aqui espantar esse pensamento. Não, você vai ter que fazer algo para se desfazer. Ou você vai se masturbar, ou você vai permitir o contato com alguém. Então, a gente tem que fugir. Primeira coisa, o pecado da imoralidade, ele não começa no corpo, ele começa no quê? Nos sentidos. Ou geralmente aos olhos, geralmente são os ouvidos, né? Você ouve uma sugestão, ouve um convite, ouve uma cantada, ou então você vê alguma cena, vê alguma coisa na internet, na televisão, e aquilo ali aguça o seu desejo. Então a gente precisa aprender a blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Cortar qualquer tipo de contato com algumas pessoas que às vezes te despertam o desejo, né? Às vezes você tem um colega de trabalho, um vizinho, ou um amigo, assim, que você, né? É aquela pessoa que te elogia sempre, uma amiga, não sei, né? Às vezes tem homem também ouvindo, e você tá, entendeu? Você tá vendo que você tá sentindo alguma coisa, você tá vendo que você tá começando a, entendeu? A balançar, você precisa fugir desse tipo de coisa. Por quê? Porque se você não fugir, com certeza você vai cair no pecado. E aí, né, complica, porque o pecado ele é um abismo, né? Ele sempre vai te puxar para baixo, de maneira que aquilo ali vai te arrastar para fora, para longe da presença de Deus. Tem outro versículo em Efésios, Efésios 5, versículo 3, que diz assim: então vocês não devem, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, a gente precisa entender que há um padrão a seguir. Há um padrão que precisa ser estabelecido se nós queremos ser pessoas, né, que se diz os santos de Deus, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, como você preferir. Servos de Deus, né? A gente não pode ter o quê? Impureza e cobiça, né? E os pecados de ordem sexuais
traz essas duas coisas, impureza e cobiça. Cobiça por quê? Porque você vai começar a desejar uma coisa que você não pode, uma coisa que não é sua, uma coisa que não é para você. E impureza por quê? Porque o que é puro? Puro é tudo aquilo que Deus fez. O sexo dentro do casamento é puro, entendeu? É bênção entre o marido e a esposa haver relação sexual. Mas e entre uma pessoa casada com outra pessoa? Já é uma impureza. Masturbação. Você, às vezes, até pode estar pensando, né, que você vai se masturbar pensando no seu cônjuge. Mas a mente, ela é algo assim tão incontrolável que vai começar, às vezes, a pensar no seu cônjuge, mas não vai terminar nele. Sempre vai trazer uma figura diferente do seu cônjuge. Pode ser, se você é um homem, pode trazer sua mulher no início, aí quando é fé, sua mente vai começar a imaginar vindo outra mulher, ou sua mulher vai embora, entendeu? Ou então até mesmo pessoas do mesmo sexo. Porque o diabo, quando a gente está praticando o pecado, ele faz com que as sugestões nos fazem abrir a porta para outros tipos de pecado. Então, eu conheço muitas pessoas que começaram assistindo vídeos pornográficos e mudaram a sua forma de se relacionar, né? Eu conheço mulheres que hoje estão no lesbianismo, por quê? Porque assistiam com o marido durante o ato sexual filme com relações entre lésbicas. Ele colocava, ele gostava de assistir, assistia com a esposa, e um dia a esposa resolveu experimentar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a mente foi, né, sendo trabalhada e os desejos foi despertado. E hoje ela tem um relacionamento aí com uma mulher há quase 20 anos, né? A esposa desse homem. Então, assim, complicado. Então, a gente tem que entender que isso não é para nós. A gente tem que entender que não pode haver entre nós imoralidade sexual. É uma coisa que nós temos que nos abster, né? Porque essas coisas não são próprias para nós. Então, vamos trabalhar aí. E a palavra de Deus é quem derruba, né, essas muralhas em nós. Olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Gente, todos os pecados nos afastam da presença de Deus, né? Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos retiramos da presença de Deus. Porque, né, Ele é santo, os olhos dele são santos, então a gente mesmo se exclui da presença do Senhor quando nós estamos em pecado. Vai diminuindo o ritmo na igreja, devolve o cargo para o pastor, aí depois a gente não ora mais, não dá conta de ler a Bíblia mais, não dá conta de ouvir hino mais, e aí, meu filho, a gente fica na perfeita escuridão, né? E então, assim, a gente vê que a santidade ela precisa ser trabalhada em nós, né? Então, assim, a imoralidade sexual ela precisa ser combatida. Eu preciso confessar, eu preciso entender que se eu estou tendo desejos, né, pecaminosos, se eu estou ardendo em desejo pecaminoso, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar, preciso ir no meu pastor, eu preciso ir na minha pastora, eu preciso verbalizar isso para quê? Para que o diabo não tenha forças de continuar trabalhando isso na minha mente e no meu coração, né? Eu gosto muito do pastor Márcio Valadão, que é o pai da Ana Paula Valadão, que ele fala assim: quem confessa tentação não confessa pecado. Então, ele sempre ensina a gente a falar sobre aquilo que estamos sendo tentados antes que se torne um pecado. Então, né, é isso aí. A gente tem que entender que a pornografia,
né? Algumas conversas no WhatsApp, uma amizade mais próxima com uma pessoa proibida. Tudo isso precisa ser combatido. Por quê? Porque com certeza vai chegar um dia em que a sua mente, seu coração vai estar tão fortalecido pelas sugestões que Satanás vai te mandar todos os dias, que você vai inflamar o seu corpo de maneira que quando você vê, você já está no meio do pecado, você já está praticando, porque você não vai suportar, entendeu? O desejo da sua carne, você não vai suportar a pressão, entendeu? Que o desejo, ele funciona. Então, eu vou agora ler com vocês alguns versículos que a Bíblia nos ensina a como inibir esse tipo de coisa, a como condicionar a nossa vida de maneira que os pecados, né, e desejos sexuais, eles vão ser combatidos e nós vamos conseguir ser santos ao Senhor. Vamos comigo lá em 1 Coríntios 7:32. Está escrito assim, apóstolo Paulo escreve assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Olha que bacana. Paulo, ele começa dizendo que a pessoa que não é casada, Ana Paula, mas eu só tô separada da minha esposa. Eu ainda sou casada, eu não divorciei. Mas aqui fala, o homem que não é casado é o homem, não é bem um homem é a pessoa que não tem cônjuge, que não tá ali com o seu cônjuge. Então, isso aplica-se às pessoas que estão separadas, às pessoas que estão divorciadas também. Por quê? Porque nós não estamos tendo aquele contato diário com os nossos cônjuges, né? Fomos separados, às vezes o cônjuge está com outra pessoa, né? Às vezes nós não estamos separados, divorciados, né, legalmente, mas já houve a ruptura, né, de convívio matrimonial diário. Então, o que é se dedicar às coisas de Deus? Mas, gente, é enfiar a cara na obra mesmo. Você tá entendendo? É verdadeiramente ir na igreja e no seu pastor falar, eu preciso me envolver com a igreja. Preciso estar envolvido com as coisas de Deus. Eu preciso encher a minha mente de preocupação com a obra de Deus. Eu preciso ajudar na cozinha, eu preciso ajudar a limpar o banheiro, vou participar dos mutirão para levantar o muro da igreja, vou fazer parte do evangelismo, vou entrar no departamento tal. É se envolver. É se envolver. Por quê? Porque quando você se envolve na obra do Senhor, você está mais perto das coisas de Deus. E aquilo vai enchendo seu coração e vai enchendo a sua mente. Então vai diminuindo o espaço que o diabo teria para trabalhar na sua mente. Você vai ficar com muitas responsabilidades. Você sabe aquele ditado que fala assim, mente vazia, oficina do diabo? Aquilo é o ditado mais certo do mundo. Mais certo do mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que caem são pessoas que, às vezes até tá na igreja, mas não tá envolvido, não tá tão participante, diminuiu muito assim o seu envolvimento na igreja. Então o diabo vai ter mais acesso para trabalhar certas sugestões na mente. Então, gente, a gente que tá sem o cônjuge, a gente que não tá dormindo de conchinha mais, a gente que não tem mais cobertorzinho de orelha para aquecer na noite fria, a gente tem que começar a se envolver na obra do Senhor. A gente tem que, ó, entrar mesmo, a subir aí, ó, participar dos 4, 5 departamentos, gente, para que a mente e o coração fiquem totalmente ali voltados ao Senhor, amém? Então, olha aqui, 1 Coríntios 7:34
vai dizer assim: tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Então é uma forma que o Espírito Santo de Deus, né, que Deus, ele nos orienta para que nós possamos ser santos no corpo e no espírito. É nos envolver com as obras do Senhor, é nos envolver na igreja, é nos envolver de verdade com as coisas de Deus, é verdadeiramente praticar a palavra de Deus, é fazer a obra do Senhor, nossa mente, nosso coração. Ele vai estar dominado pelas coisas do Senhor. E aí, esse tipo de sugestão do inimigo, esse tipo de coisa, ela não vai ter tanta força, né? Pode até vir uma sugestão, alguma coisa, mas você vai estar sob o domínio do Espírito. A sua carne, ela vai estar enfraquecida. A sua carne, ela vai estar sendo anulada pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Então, como é que fala? A probabilidade de você, às vezes, cair numa tentação, cair vai ser menor, bem menor, ou quase zero. Por quê? Porque você está com o espírito forte, né? As coisas do Senhor, tudo aquilo que envolve o Senhor, nos fortalece no espírito. Então, essa é a sugestão do Senhor, para que nós possamos ser santos, né? E não pecarmos contra o nosso corpo. Aí vem 1 Coríntios 7,35, que vai dizer assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Então, aqueles conselhos que Paulo deu para em 1 Coríntios, 7, eram instruções, lá tem instruções para casados e também tem instruções para quem não está casado. Então, aquelas coisas ali que Paulo está falando na carta, depois você lê a carta de 1 Coríntios 7 toda, você vai ver instruções para que não haja pecado de imoralidade sexual no meio da igreja. Então, o que ele fala? Olha, o marido tem que se preocupar com as coisas da esposa. E a esposa tem que preocupar com o marido. Então, em primeiro lugar, a esposa tem que estar em dia com o marido e o marido com a esposa. E quem não tem esposa e quem não tem marido? Em dia com as coisas do Senhor. Tem que enfiar a cara na obra. Tem que se preocupar com as coisas de Deus. Tem que fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque isso vai te afastar da imoralidade. Vai te produzir um fortalecimento espiritual. Então, a vontade de pecar, a vontade de cometer certos tipos de pecado para saciar a carne não vai existir. Por quê? Porque você está sendo alimentado das coisas do céu. Então, assim, existe a tentação, né? A tentação, a gente é tentado o tempo todo, isso é normal. Porém, o pecado só acontece quando a minha carne, ela está mais forte do que o meu espírito. Então, se a gente pegar esses conselhos, né, bíblicos para nós vamos vencer esse tipo de desejo. Por quê? Então é normal, Ana Paula, sentir falta? É normal, né? Só que você precisa buscar o domínio para que isso não vire um pecado, né? Tem dias que você vai sentir, tem dias que não. Vai ter época que você vai ficar tranquilo, vai ficar tranquila, vai ter época que não. E aí vai depender. Se você estiver fortalecido no seu espírito, você não vai chegar nem perto de cometer pecado. Mas se você tiver com a carne fortalecida, aí vai ser difícil, aí vai ser uma guerra. Aí vai ser uma guerra. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa confessou para mim, falou: Ana, eu me masturbo toda noite, eu não consigo.
Eu não consigo, e é algo que eu me envergonho, é algo que eu já pedi a Deus para me fortalecer, é algo que eu não consigo parar, mas eu não consigo dormir. Eu só consigo dormir. E não era um homem, era uma mulher, tá? Que às vezes a gente fala, não, homem é assim mesmo. Não, era uma mulher. Aí eu falei assim, olha, falou, como que tá a vida na igreja? Ah, de vez em quando eu vou. Falei, ah, então você não é envolvida na igreja? Não. Você nunca trabalhou em nenhum departamento da igreja? Não. Você é batizada? Não. Ah, não, eu não cheguei a batizar, não, porque, não sei, sabe, não sei se eu quero isso pra mim. Não, então fica difícil, não fica? Fica difícil, não fica? Por quê? Porque não tá envolvida com as coisas de Deus, não levou a sério o chamado, não verdadeiramente sou com Deus. Então como que essa pessoa vai ver seu pecado? Tem jeito? Não, não tem. Vai ser algo muito difícil. Então eu acredito assim, se nós seguimos esses conselhos bíblicos, eu tenho certeza nós vamos vencer. A gente vai conseguir vencer o pecado e nós vamos sair vitoriosos dessa situação. Eu espero do fundo do meu coração que esse áudio tenha sido de grande valia, né? Porque são problemas que a gente passa mesmo, mas em Deus a gente consegue vencer. Amém? Fica com Deus. Tá, Senhor.